Olá, gente. Muito boa tarde. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante que é a criatividade. Seja bem-vinda, professora Daniela. Daqui a pouco te chamo. Vai dar alguns minutos só para o pessoal ir entrando. Lembrando que essa live também vai ficar gravada. O Gustavo entrou aí. Tudo bem, Gustavo? Só um minuto, tá, Gustavo? Aguardar alguns instantes para te chamar. Estamos mais diante de um tema que nós vamos falar hoje, que tem total relevância no mercado, que é a criatividade, a importância da criatividade nos dias atuais, né? Nossa convidada de hoje é a professora Daniele Guilherme, grande colega e amiga da docência. Bom, eu vou convidar aqui o nosso patrocinador do Caderno Virtual, que vai bater um papo conosco sobre a importância dessa metodologia e desse modelo de negócio em parceria junto à BRH, né, que tem nos apoiado bastante. Tá ok? Vou colocar o Gustavo aqui. Oi, Gustavo. Ô Pepe, tudo bem? Tô bem demais, você? Graças a Deus, tudo em ordem. Como é que tá Seja o bem-vindo paradão? aí, Gustavo. Como é que tá o paradão goiano? Tá começando a movimentar, né? Mas ainda tá muito longe do ideal. Eu tô preso em Tá muito Uberlândia. longe. 90 dias Pois, preso. Já. pois é. E como é que tá o controle da pandemia por aí? Descontrolado também, infelizmente. Para cá, o varejo, né? Em especial aqui em Goiânia, o varejo movimenta bastante. Está preocupante em se tratando de questão da própria saúde, né? Lembrando que esse processo da crise é uma crise não só de saúde, mas é uma crise financeira. Mas, Exatamente. por exemplo, hoje, diante da proposta de negócio de vocês, queria que você falasse um pouquinho para as pessoas conhecerem. Bom, pessoal que está assistindo, boa tarde. Meu nome é Gustavo, eu sou CEO da Caderno Virtual. A Caderno Virtual é uma empresa de tecnologia, a sede dela é em Uberlândia. Nós temos uma filial em Goiânia, outra em Campinas. E nós trabalhamos com ensino corporativo, educação à distância. Então, a Caderno Virtual, ela faz, na verdade, todos os braços do ensino corporativo, da implantação de universidades corporativas. Então, nós temos desde o software, que é o LMS, a plataforma de ensino à distância, quanto também a produção de conteúdo. Então, nós produzimos vídeos, produzimos material didático, animações, e temos uma equipe de consultor para preparar a empresa também para esse novo momento, né? Então, são consultores da área de produção de vídeo, na área de roteiro, de criação de roteirização. A gente entra dentro da organização, dentro da empresa, e ajuda a formar esses multiplicadores que poderão, por conta própria, também produzir conteúdo. Então, a gente pega na mão mesmo da Ah, legal. empresa, implanta a plataforma, produz vídeos profissionais e também ajuda a empresa a produzir seus próprios vídeos. E a gente confia muito nesse projeto da própria empresa produzir o seu conteúdo, com o seu material humano, com os seus colaboradores, gestores, né? E o bom é que é criativo, né? Tem tudo a ver com o nosso debate de hoje. Ah, com certeza. A criatividade é tudo. E às vezes a gente não imagina dentro da própria empresa o valor que nós temos lá. Às vezes nós temos clientes que estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Nós temos um hospital aqui em Uberlândia que a própria equipe de enfermagem produz os vídeos. Então eles viraram Ah, atores. A legal. gente ensinou a fazer a parte de cena, de posicionamento de câmera, e aí eles mesmos produzem. Eles fazem tipo um teatro, né? Faz roteiro, entra, atende emergência. Então é muito bacana você ver a empresa produzindo o seu próprio conteúdo. Eu acho que esse é o caminho. A gente está junto
com produtora, com estúdio, com câmeras profissionais, etc. Mas o que a gente quer mesmo é que o próprio cliente consiga fazer essa produção, né? Isso aí é muito gratificante para a gente. Então não dá o peixe, ensina a pescar. Ensina a pescar. No começo você tem que dar o peixe um pouquinho por causa do time, né? Às vezes a empresa não está preparada de imediato para sair produzindo. Mas aos poucos elas vão aprendendo e vão colocando a própria equipe. Algumas constroem estúdios internos, né? Acha uma sala lá e monta, a gente ajuda a montar o estúdio. Outras fazem o próprio roteiro e nós fazemos o restante. Então entregam um roteiro pronto para a gente gravar. Cada uma num estágio diferente de desenvolvimento. E o nosso LMS, a nossa plataforma, sustentando isso tudo. Então, a plataforma ela é gamificada, ela permite que você faça o controle, um BI, de todas as atividades do colaborador, tempo online, questões, provas, enquetes. Tudo isso daí fica na mão do gestor para você não enxergar mais as pessoas como caixa preta. Você consegue ver exatamente como a informação está chegando para cada um. Ótimo. Beleza, Gustavo. Agradeço demais o apoio que tem dado para nós aqui da BRH Goiás. Sim, são muito parceiraço aí. Estou sempre junto, e muito obrigado. Do Dadson, manda um abraço para a turma toda aí, Marísia. Pode deixar. Certamente eles são muito gratos. Eu também sou, eu agradeço. A parceria é muito boa. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, pessoal que está assistindo, ouvindo aí. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigadão. Até mais. Boa live para vocês. Até mais. Vou Obrigado. Aqui. Bom, gente, agora eu convido aqui para a sala para batermos um papo sobre criatividade, ainda mais nesse cenário ao qual nós estamos passando. Só vou adicioná-la aqui, a professora Daniele Guilherme. Ela vai entrar aqui. E aí, Dani, tudo bem? Olá, boa tarde, queridíssimo, tudo bem? Estou bem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Como professora e como amiga, você realmente é um cara que a gente gosta de trocar aí algumas ideias, é um professor muito querido, né? Eu sei também. E, nossa, e é um tema que eu realmente sou muito grata por poder compartilhar esse conhecimento com você. Então, muito obrigada pelo convite, Peterson. Que isso, Dani. Você é uma pessoa que é estudiosa do assunto, né? Mas antes de entrarmos no tema criatividade, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Eu queria fazer contigo como o Murilo Gun faz, mas não sei se dá tempo. Quer falar sem o que você faz, o que você é sem o que você faz. Isso. Mas eu queria que você realmente falasse das suas atividades para as pessoas te conhecerem um pouco. Então, falando um pouquinho assim, eu gostaria de falar um pouquinho da minha história para as pessoas entenderem. Então, eu vou até fugir um pouco do Murilo Gun, porque ele traz essa proposta da gente tentar falar o que a gente é, sem falar aquilo que você, tentando tirar aquilo que a gente faz, mas eu não consigo desvincular isso porque eu ensino pessoas, então eu sou professora mesmo. Na verdade, eu tenho 2 cursos superiores, eu sou professora de matemática e sou professora de engenharia civil na Faculdade Pitágoras, né? E eu também tenho o curso de Direito. Então, tudo começou lá atrás, quando eu fiz o curso de Direito, e eu não consegui me adaptar ao curso de Direito, eu resolvi mudar da água para o vinho, né, em função de habilidades, que eu vi que realmente eu sempre gostei muito da área de exatas e não da área de humanas, e eu resolvi mudar de área e eu fui para a área de exatas. Aí eu resolvi cursar a área de engenharia civil. Na área de engenharia civil, eu me descobri apaixonada em lecionar. Fiz, né, a pós-graduação e tudo, e aí hoje eu comecei a dar aula, e assim, eu fui trilhando meu caminho profissional. Só que o mais interessante disso foi que no meio do caminho, eu me descobri ainda uma outra paixão completamente diferente disso, que é a paixão de dar aula de matemática para crianças. E hoje eu tenho um projeto além disso, que é o Descomplicando a Matemática. Então, aí que veio a paixão verdadeira, aquele propósito além da vida,
que é a matemática para crianças. E aí a criatividade ela vai surgindo todos os dias, além disso. E até é engraçado, né, que nós conversamos sobre isso, matemática que é uma ciência exata, né? Então pensa-se assim, não é possível inovar ou criar nesse meio. E você faz algo bem diferente, né? Fala para nós um pouco sobre isso, por favor. Então, tem mais de 2 anos já que eu já estou já na parte digital. Então, eu já dou aula digital já, que é o Descomplicando a Matemática. Eu já tenho um canal no YouTube, porque eu acredito que não dá para ficar só em sala de aula. Então, se eu consigo dar aula para aquela criança, para 30 crianças, 40 crianças em sala de aula, por que não atingir, né, a nível Brasil? Ou até diferente disso, ou até mais do que isso, já que as redes sociais, elas nos permitem isso. Então, não levei um susto maior diante da pandemia, vamos falar assim, do que eu sei que os outros professores passaram, quem não tinha já essa habilidade de lidar com a câmera, que é completamente diferente. Eu sei como é desafiador a gente não ter o feedback dos alunos atrás das câmeras, então eu já tinha essa habilidade, já tem mais de 2 anos já, porque eu acredito que dá para a gente atingir mais e mais alunos através, né, das redes sociais. Então eu tenho esse projeto que é para trazer a matemática utilizando as mídias sociais. Então eu já tenho esse canal, que é o Descomplicando a Matemática. E uma coisa curiosíssima, Peterson, que acho que eu nunca falei isso para ninguém, vou falar isso para você. Eu não sou boa em matemática, você acredita? Eu não sou boa em matemática, eu sou boa em ensinar pessoas. Essa é a minha verdade. Então, eu tenho uma preguiça, às vezes, quando a pessoa fala assim, gente, quanto que, sei lá, 18 vezes 3 de cabeça rápido, 56 vezes 4, senão quando a gente está no restaurante, as pessoas já fazem conta, já falam, dá pra Dani. Não, eu sou super a favor da calculadora. Eu sou uma facilitadora e eu gosto de ensinar. Eu gosto dessa facilidade de ver que as pessoas são destravadas, sabe? Eu gosto dessa magia das pessoas aprenderem mesmo. Esse é o lance de ensinar crianças, sabe? E aí tem a criatividade. Hoje, por exemplo, Dani, em relação à pandemia, situações da própria tecnologia que tem exigido muito, né, algumas competências. As novas competências que de agora para frente, né, da era pós-digital, são necessárias. O que você tem a dizer para nós? Olha só, inclusive, a respeito dessas novas habilidades, eu indico muito, muito que as pessoas, elas façam um curso, porque eu vou basear essas novas habilidades nesse curso que eu fiz do Murilo Gun, que chama Reaprendizagem Criativa. Inclusive, ele está disponível lá acho que ele vai estar disponível só mais esse mês, se eu não me engano, que está reaprendizagem.com.br. É um curso maravilhoso que fala só sobre criatividade. E ele fala sobre as 5 habilidades do futuro. Ou seja, é uma oportunidade, né, que eu vejo pós-pandemia, que vai mudar no mercado, né, Peterson? Não adianta a gente fechar os olhos, que a gente não vai voltar ao que era antes, a gente não tem como entrar nesse piloto automático mesmo. O mercado, ele vai exigir novos seres humanos. Na verdade, assim, se você trabalha feito um robô, você vai poder ser substituído por ele, mas se você trabalha igual ao ser humano, você não vai ser substituído pelas máquinas, né? Isso aí é um negócio que não vai mudar. Então, são 5 habilidades do futuro que eu acredito muito. Primeiro, tem a inteligência intrapessoal, que o Murilo traz para nós, que seria essa inteligência intrapessoal, que é justamente o autoconhecimento, essa questão de você ter o controle das emoções, essa questão de você controlar a sua raiva, de você identificar quais são as suas emoções. E aí tem, inclusive, a teoria do Howard Gardner, que é daquela teoria das múltiplas inteligências, né? Que ele fala bastante sobre isso. Então, assim,
em cima dessas teorias, eu vejo muito preconceito das pessoas em estudar isso, que é aquele negócio de autoconhecimento, autoajuda, né? E aí, às vezes, as pessoas, elas deixam de buscar conhecimento pelo próprio preconceito, mas são habilidades que elas precisam ser desenvolvidas. Então, assim, se você começar a não ter conhecimento, se você não começar a ter o autoconhecimento, o autocontrole, você vai começar a estar um pouco meio que fora do mercado, assim, né? Se você já se você não começar a se olhar. Né? Isso. A outra inteligência que eu vejo que já é uma outra habilidade é a inteligência intrapessoal, que nada mais é que você se desenvolver enquanto com o outro, né? Você começar a desenvolver a sua empatia, o seu relacionamento enquanto ser humano, tem muito a ver com liderança mesmo, né? O seu relacionamento pessoal, o seu relacionamento em relação a empresa, em relação lá com o seu trabalho. Então, isso precisa ser desenvolvido. Nós sabemos que a gente, às vezes, passa muito mais tempo com o pessoal do trabalho do que, às vezes, com a própria família. Então, essas relações humanas, não tem como a gente não tem como descartar essas relações humanas. Então, isso também precisa ser desenvolvido. E antes, parecia que isso não era um negócio... Né? As pessoas, elas sofriam, Peterson, a impressão que eu tinha era essa. Era um negócio que não era contado, era só pelo lucro, e todo mundo, enfim, né? A gente precisa olhar com isso com carinho. Até em cima disso, né, Dani, a respeito, que as pessoas acreditavam que algumas competências, como a liderança, como a própria criatividade, elas vinham com um dom. Né? Sim. Eu sei que um dos motivos em ter te convidado, né, porque você, para mim, é uma das pessoas que mais estuda criatividade. O que você pensa a respeito disso? A criatividade, na verdade, a gente precisa tirar alguns mitos a respeito dela. Inclusive, o dom é uma delas. Todos nós nascemos bastante criativos, né? E só a gente olhar para as crianças... E, na verdade, quando a gente olha para a criança, elas conseguem imaginar qualquer coisa. E a nossa capacidade imaginativa, ela já é criativa. Então, só de você conseguir imaginar, você já é uma pessoa criativa. O problema é que no decorrer do tempo, as escolas, os pais, as igrejas, ela acaba, assim, nos bloqueando no decorrer do tempo e a gente acaba tirando um pouco essa criatividade. Mas só para finalizar um pouco aquelas habilidades, então eu estava falando da interpessoal, a inteligência criativa, que a gente vai ter que ter essa habilidade em relação à criatividade, que nada mais é do que buscar soluções alternativas. Criatividade é isso, buscar soluções alternativas, olhar diferente. E eu queria trazer um exemplo até interessante, e são coisas pequenas, Peterson, não precisa ser um negócio surreal, porque eu acho que a palavra criatividade, ela traz um desconforto, porque criatividade parece criar. E criar, você fica assim, gente, de onde que eu vou criar alguma coisa? E não necessariamente é criar de criação. Às vezes é combinar. O próprio Murilo Gun, ele fala que não precisa ser criatividade, pode ser combinatividade. Você pode combinar coisas novas, né? E aí, esses dias, por exemplo, eu fui num parque. E aí eu fui com a minha mãe e ela gosta de tomar leite em pó. E olha que coisa pequena, eu achei extremamente criativo. E ela foi tomar um leite em pó. E aí ela levou um potinho de café e ela levou um leite em pó dentro de um potinho de vitamina C. Um pouquinho de leite em pó que atendesse naquele momento num potinho de vitamina C. Isso é criatividade para o momento que atendesse o problema dela naquela hora com coisa pequena. Então, são soluções alternativas para problemas pequenos. Isso nada mais é do que criatividade. Então, lembrando, né, Dani, que todos nós nascemos extremamente criativos, né? Extremamente criativos. É só observarmos filhos, sobrinhos, né? Caso você não tenha filho, sobrinho, mas você vê as crianças, a capacidade que eles têm de criar, né? Como você bem disse, se você tem a capacidade de imaginar, você pode criar. Exato. Eu observo muito pelos meus filhos, né? Eles pegam um quarto, eles transformam aquele quarto em um castelo, do nada virou um hospital, do nada virou um supermercado, né? Que é da cabecinha deles, ali eles criam.
E nós, às vezes, como pai, como professores, até você colocou bem, até algumas religiões, podam esse processo criativo, né? Lembrando, ainda tem a tecnologia que tanto nos ajuda, mas também podam alguns processos criativos que nós temos, né? E é tão interessante isso, Petson, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, em sala de aula, aquele negócio do aluno falar besteira, e aí os coleguinhas falam, "Durr", às vezes até o professor não deixa o aluno concluir. A gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhezinhos e não deixar o aluno desenvolver aquela ideia ou tirar a capacidade imaginativa. E aí, eu fiquei imaginando nas Olimpíadas, né? Teve as Olimpíadas aqui do Brasil de 2016, e aí eles começam a dar como é que fala? Um spoiler de onde que seriam as próximas Olimpíadas, né? Aonde que vai ser a próxima Olimpíada do outro ano. E eu sei quando foi aqui no Brasil, o que eles fizeram? Eles fizeram tipo um joguinho que era do Mário Bros lá, né, todo vestido, e era do primeiro-ministro, como se ele estivesse saindo do tubo lá do Japão. Aí ele veio vestido de Mário Bros, assim, ele saiu de vermelho, né, falando que ia ser a próxima Olimpíada. E eu fico imaginando o primeiro-ministro saindo de Mário. Eu falei, gente, você imagina uma reunião com essa galera? Eu tive um plano. A gente vai fazer o primeiro-ministro com o desenho animado do Mário. Ou seja, o cara que teve essa ideia extremamente criativo e desbloqueado. Então, ele fala isso numa reunião com ministros. E deu certo, sabe? Então, com certeza, essa pessoa que teve essa ideia, alguém não desbloqueou ele na infância e ele teve essa ideia que foi levada à frente, sabe? A gente não precisa ser quadrado. Não, sem contar, né, Dan, que às vezes até no próprio ambiente familiar, no seio familiar, no ambiente corporativo, se esperam as grandes ideias das grandes cabeças, né? As grandes cabeças que estão ali no topo da pirâmide. E que a maioria das vezes, a solução para determinados problemas estão no chão de fábrica ou no seio familiar daquelas pessoas que, aos olhos de quem estão lá, às vezes não estudaram tanto, mas é como você falou do próprio Howard Gardner. O próprio Howard Gardner apresenta 9 tipos de inteligência. Então, e as pessoas juntas com 9 tipos de inteligência, elas vão pensar de forma diferentes, mas desde que tiram-se, né, os preconceitos. Exato. Então, assim, infelizmente, a gente tem esses preconceitos, aqueles julgamentos, que impedem que as pessoas pensantes expressem o seu ponto de vista. Não é verdade? Até nós estamos conversando, o próprio Design Think, né, que vem com a metodologia para resolução de problemas, em que uma das etapas é justamente o problema em questão, qual que é a solução? Até fazer à mão, a papel, ninguém verbalizar para não criar julgamentos, né? Fazer em post-it. Porque isso faz com que eu não sei quem está dando aquela ideia e eu vou escolher uma ideia sem olhar o cargo que ele encontra, né, ou qual posição que ele tem no seio familiar ou religioso, ou alguma coisa que é muito ortodoxo, para a resolução de um problema, né? Fantástico. Então, assim, isso também vai muito de quem está conduzindo, e volta de novo no papel do líder. Né? O papel do líder, em qualquer ambiente, né, a pessoa que fala, peraí, vamos ouvir o posicionamento da pessoa. Tem uma história antiga, né? Pode falar. Inclusive, tem uma faculdade, assim, tem um estudante de medicina que tem um canal no YouTube que eu acho ele extremamente criativo e eu acompanho como que ele foi conduzido com a faculdade de medicina. E ele conta que a primeira vez que ele... É uma faculdade de medicina que ela é sala de aula invertida. E a primeira vez que ele entrou em sala de aula, ele achou extremamente interessante, porque ele nunca tinha participado, porque a gente está acostumado com o modelo da Revolução Industrial, nuca atrás de nuca, com professor expositivo, que a gente sabe como que foi feito, que foi para fabricar pequenos operários, enfim, né? E aí, esse tipo de... Quando ele chegou na sala de aula, ele falou que o professor sentou, era mesa redonda, ele já achou aquilo estranho, e o professor não falou nada. E a hora que ele sentou, aí o professor falou assim, então, a história é, o paciente, ele quebrou a perna, e eu quero saber o que vocês vão fazer.
E eles começaram a escrever. E ele falou assim, olha, é sem julgamento. Eu quero a coisa mais esdrúxula que veio na cabeça de vocês. E é sem julgamento. Desde colar com super bonder a qualquer coisa que veio na cabeça de vocês. E aí eles trouxeram as soluções do jeito que veio na cabeça, que é isso. Depois ele falou assim, não, agora eu vou levar agora as referências bibliográficas, internet, mais referências, vocês vão estudar e vão me trazer aquilo que tá o que vai estar correto e eu vou conduzir. Ou seja, ele colocou os alunos, ele colocou aquela situação, como que ela teria que ser corrigida e usou da criatividade. E aí, sim, os alunos eles conseguiram participar de forma mais ativa e eu achei fantástica essa metodologia também, que é uma forma de ativar, né? Sem contar, né, Dani, que todos nós gostamos de estar ao lado de pessoas interessantes, né? Pessoas interessantes são pessoas que pensam de uma forma diferente. Mas eu queria ouvir de você, até que tem tudo a ver, a importância do conflito, né? E a diferença entre conflito e confronto diante de cenários de criativos e inovadores, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vai entrar em conflitos, a gente tem que... o confronto de ideias, a gente vai respeitar aquilo que... A gente precisa respeitar aquelas ideias do outro, mas em cima... Como que eu vou explicar? Deixa eu colocar melhor aqui. Você fala em relação a empresas, Peterson? Não, a tudo, porque, por exemplo, a importância de ter os conflitos para abrir a nossa cabeça, né? Então, mais naquele cenário, eu tiro muito como base a educação dos meus filhos. Eu fui sendo um pai melhor até minha terceira filha. Sim. Então, tinha aquela questão de conflitos de criação, né? A importância de ouvir o lado do outro para resolver determinado problema. E que o confronto é quando efetivamente tem a via de fato, né? Em que tem a discussão, que vai vir, às vezes, até agressão verbal, né? Então, são situações que às vezes acontecem. Olha só, em relação a isso, eu vejo assim, existem os bloqueios, tá? O que são bloqueios? Bloqueios são lições erradas, lições individuais que são erradas. O que a gente tem que fazer com os nossos bloqueios? A gente precisa desaprender. É isso. E aonde que vem os nossos bloqueios? A gente tem bloqueios educacionais, né, que vem de dentro de casa. A gente tem bloqueios mercadológicos, por exemplo, né, por exemplo, vai vir um novo produto e vai tirar, por exemplo, o meu cargo. Isso é um bloqueio. E a gente tem os próprios bloqueios cerebrais. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é viciado em padrão. Isso é um bloqueio. Então, existem esses bloqueios e a gente tem que desaprender esses bloqueios. Como que a gente faz isso? Como que a gente desaprende? Aí é um processo, a gente precisa ler. Existe um livro que eu super indico, que é o livro Mindset. O que é o Mindset? Existem dois tipos de formas de pensamento, que é o Mindset fixo e o Mindset fixo e o... O aberto, né? Acho que é o aberto, né? É o novo, que está aberto à mudança, que está aberto à criatividade. O fixo. Nossa, é o que você falou, né? Isso. O fixo e o aberto, que não é essa palavra aberta, mas me deu um branco. Então, assim, quando a gente tem esse mindset fixo, ele traz esses bloqueios, que são justamente esses conflitos. Quando a gente começa a abrir por o novo, né, que a gente já começa a aceitar outras novas ideias, aí você já começa a olhar diferente já para esses conflitos, né? Até aqui, Dani, rapidinho. A Renata Falco até colocou aqui, é do crescimento. Mindset do crescimento. Nossa, obrigada, Renata, que branco. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Valnedir. Grande abraço aí, Valnedir, para todo mundo aí da empresa também. E todos que estão ao vivo aqui, gente. Ótimo! De obrigado crescimento, vocês são lindos. Isso. Pode concluir, acabou que eu te cortei. Não, mas é isso. Então, a gente... Aqui, tudo isso, eu acho que está incluso nessa questão do autoconhecimento, né? Que é a nossa nova habilidade de conhecimento intrapessoal.
Então não tem para onde correr, Peterson. A gente tem realmente que estar... Porque as nossas crianças, elas não são as mesmas crianças. Essas novas crianças, elas nos dão show, elas são extremamente desbloqueadas, elas são muito criativas, elas são muito questionadoras. Então, assim, não adianta a gente querer olhar para essas crianças da mesma forma, tem que ter muita paciência. Uma coisa que eu falo é o seguinte: às vezes, a gente se prepara tanto para o mercado, a gente faz tanto curso para trabalhar na empresa de alguém, né? A gente, às vezes, faz faculdade para preparar para a empresa de alguém, e às vezes a gente não lê um livro para poder criar um filho, ou às vezes a gente não procura um conhecimento, um curso para poder cuidar das nossas finanças, para a gente ter um casamento melhor. Então, a gente tem que olhar para nós de forma mais séria, né? Com mais carinho. Então, eu vejo que, às vezes, essa época de pandemia, ela pode nos dar essa oportunidade de olhar para nós, aonde que está doendo, aonde que eu estou com falha, aonde que eu posso melhorar. Então, inteligência intrapessoal é uma boa habilidade. Não, pois é. E até em se tratando da própria criatividade, vou dar algumas dicas aqui para quem está nos acompanhando. Lembrando que essa live vai ficar gravada, tanto pela BRH e por mim, pela própria professora Dani, vamos compartilhar alguns filmes interessantes, né? Principalmente para aqueles que estão em casa, que querem otimizar o tempo aprendendo coisas novas, enfim. Então, anotei alguns aqui, como Invenção do Cabret, que é totalmente criativo o filme, Argo, Steve Jobs, A Rede Social, Abstract, que é um seriado da Netflix, interessantíssimo, né? A Estrela Além do Tempo, O Lobo de Wall Street e Fome de Poder. Eu coloquei esses 8 filmes, que são filmes que eu vi, né? Até pesquisei em relação a isso, e que de fato vale a pena, tá? Pensar, estar aberto ao novo. Eu tenho um pensamento, Dani, eu acredito que você também tem isso. O que nos faz crescer é conviver com o novo, conviver com pessoas diferentes, que pensam diferentes, buscar conhecimentos diferentes, para que tenha repertório, né? Então, quanto mais repertório você tem, mais situações que aparecem na sua vida cotidiana, você vai estar preparado para resolver determinado problema, né? Imagina dentro da própria matemática, né? Em relação a isso. Com certeza. E aí tem uma coisa que o Murilo Gun fala muito, que é a respeito, assim, quando a gente, por exemplo, o que eu faço para eu poder desenvolver a minha criatividade? Ele fala assim, olha, gente, input, que é o que entra, a gente processa, e output, né, que é o que a gente vai sair de criatividade. Como que eu tenho os meus inputs? Ele falou, olhar de criança, olhar diferente. Mas o que eu faço para olhar diferente? Coisa pequena, por exemplo, se você tem um determinado trajeto para ir para o trabalho, faz ele diferente. Se você vai para a esquerda, começa a ir para a direita. E aí, tem um cara que eu acho ele fenomenal, que é o Gustavo Caetano. Sim. E você conhece o Gustavo Caetano, ele é o CEO da Sambatec, né? E ele conta que ele é viciado em coisas novas. Por que ele é viciado em coisas novas? A família dele é extremamente tradicional. E o vô dele, que era super rico, ele tinha uma fábrica de fazer... como é que chama? Negócio de acústica. Era rolha, fazer rolha. Era alguma coisa de acústica, isso. Era uma fábrica de acústica... Enfim, eu sei que era prensados, assim. E o vô dele, por muitos anos, era muito rico. E, de repente, chegou uma nova tecnologia, que era isopor. E ele falava assim, ó, ele esfarelava na mão, ele falava, nunca na vida que isso aqui vai dar certo. Substituir. Vai deixar de existir, né? Isso aqui vai substituir. E ele não procurou novas tecnologias. E aquilo ali, ele falou assim, gente, depois que meu avô morreu, só sobrou o relógio, porque faliu. E aí depois o Gustavo falou que ele é viciado em novas tecnologias. O que ele faz? Ele busca, né, sempre tá com novos cursos, e às vezes cursos que não tem nada a ver com a área dele.
Por quê? Porque ele começa a ver outras oportunidades, outros olhares diferentes, e aquilo, a criatividade surge na cabeça dele. Então, de repente, um livro que não tem nada a ver com a sua área, fazer novos caminhos, porque as conexões neurais, elas vão surgir mesmo. E a gente é preguiçoso um cadinho, né, Peterson? O cérebro, que ele entra ali, stand-by, e quer resolver. Essa questão de fazer um novo caminho, eu lembro muito dos meus filhos. Eu entro no carro e falo, pai, vamos pegar um atalho? Aí eu vou na onda deles, pego um atalho, porque aí volta naquela nossa fala. A criança, ela é criativa, então na cabecinha dela, certamente vai passando ali. Ó, tô vendo um dragão ali, tô vendo uma onça, eu tô vendo um dinossauro, e eu tento aflorar isso. Mas eu confesso que eu fui melhorar essa minha visão, esse meu radar em relação a isso, com a minha caçulinha. Infelizmente ainda resvalou nos outros. Mas, ainda falando disso, né, sobre o próprio Gustavo Caetano, sobre essa questão da criatividade, sobre essa questão do próprio repertório, a minha percepção é que pessoas muito ortodoxas, pessoas que são muito fechadas, elas vão ter muita dificuldade. Já era assim há alguns anos atrás, de agora para frente, né? Você tem essa mesma percepção? Sim, o Peterson tem muito essa percepção, principalmente em relação à questão tecnológica, né? Oi. Aí, Oi, voltou. voltou? Ah, então tá bom. Voltou. Bom, vamos lá. As pessoas, elas que são mais fechadas, normalmente elas vão ter muita dificuldade para voltar para o novo, para aceitar o novo. E o mundo, ele está mudando muito, e principalmente a gente não consegue soluções antigas para problemas novos. Eu acho que esse é o grande ponto. As soluções antigas, eles não vão conseguir resolver problemas novos. Então, essas pessoas precisam se atentar para isso. São soluções novas para problemas novos. Então, elas precisam aceitar o novo. Sem contar que antigamente as pessoas que eram extremamente criativas, elas eram chamadas de loucas, né? O próprio Leonardo da Vinci, como grandes pensadores, alguns foram até queimados, algumas mulheres eram chamadas de bruxas, porque pensavam diferente e olhavam para a mesma visão, para a mesma posição, através de uma ótica lateral. Então acaba que ela enxergava, as duas pessoas olhavam o mesmo problema, mas apresentavam posições diferentes. Que era um período que valorizava muito os padrões, e isso tem se mudado. Sem contar que o que vai surgir agora de problemas, isso eu falo muito em sala de aula, eu dou aula, por exemplo, nos cursos de administração de empresas, de engenharia, assim como você. Se fosse fácil gerenciar uma empresa, teria um manual, você ia pegar aquele manual ali, estou com um problema tal, o que eu vou fazer? E nós sabemos que não é por aí, né? Porque os problemas que estão surgindo são novos. Por exemplo, uma disciplina que eu leciono, que é planejamento estratégico. De agora para frente, vai ter que ter, dentro da disciplina planejamento estratégico, um plano de crise para possíveis pandemias. Que ação que a empresa vai tomar, né? Então precisa ter pessoas criativas para pensar de forma diferente. Hoje eu sei que você leciona tanto na graduação, quanto também, né, no ensino fundamental e básico, essa questão de ensinar o jovem à distância, né, a dificuldade que tem. Então a gente sabe que para alguns tiram de letra e para outros não, né? A própria Laís aqui colocou a questão do comitê de crise, então que achava que isso só existia na época de grandes organizações, né? Hoje não. Precisa ter os representantes da empresa para falar de crise. E falar sem preconceito, sem bloqueio. Vamos ouvir na íntegra a solução dessa pessoa. Tá? E a minha sugestão, como eu disse anteriormente, é escrever isso até as pessoas serem ambientadas a
ouvir aquilo que às vezes a sua cabeça não está preparada para ouvir, né? Para entender e compreender. E uma coisa interessante... Sim, pode falar, desculpa. Uma coisa interessante que eu vejo a respeito do ensino. Agora, voltando um pouco assim para o ensino das crianças e dos adolescentes. Eu acho que não é o caso tanto de faculdade, porque, bom, os adultos, teoricamente, são um pouco mais responsáveis, né, em função de outras coisas. Mas o que eu vejo em relação às crianças e adolescentes? Agora, Peterson, antes era assim, o professor ele era 100% responsável por passar o conhecimento. Ele era responsável. Então, era assim, não gosto de matemática porque o meu professor era muito ruim. Eu já estudei isso várias vezes. Por que você não gosta de matemática? Nossa, meu professor era muito ruim. Por que você não gosta de português? Meu professor era péssimo. Hoje em dia, não tem essa desculpa, porque a internet... Você tem todos os professores na mão. Então, é muito fácil. Você entra aqui na internet, você escolhe qual é a metodologia que você quer estudar. Então, pega aqui o seu professor e isso até, de repente, até serve para faculdade também. Você quer estudar matemática, sei lá, geometria espacial. Coloca aqui geometria espacial, acha um que você consiga se identifica ali com a metodologia e estuda, porque tem coisa boa na internet também. Então, eu vejo que a internet, ela possibilitou o aluno ser mais autodidata. Então, você não precisa mais desse vitimismo, de que sempre é culpa do outro, sempre é culpa do professor, sabe? Então, eu tenho, assim, quando eu vou falar em alguma live, agora o ensino exatamente, Cris, ele virou uma via de mão dupla. Porque antes era muito fácil, o aluno ele ficava lá em sala de aula e era um negócio de fingimento, porque às vezes ele ia lá, dormia, e às vezes os pais ficavam muito felizes porque o aluno estava lá em sala de aula e ninguém sabia o que estava acontecendo, e às vezes o professor ficava lá no desgaste, né, de tentar passar aquele conhecimento, mas o aluno não queria, agora já não tem essa desculpa mais, né? Mas a gente sabe que realmente é desafiador, ficar em casa realmente é desafiador, mas existem alguns pontos aí que eu acho que mudou. Sem contar o seguinte, né, Dani? Tem alguns estudos indicam, até disse em algumas lives anteriores, as gerações, como que era medida as gerações? Era de décadas, né? A geração dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80, dos anos 90. Aí chegou na geração, a partir do ano 2000, diminuiu essa geração para 5 anos. Né? Então começaram a realmente estudar de forma segregada as gerações. Estudos indicam que a partir de 2025, as gerações tendem a mudar a cada 3 anos. Aí você imagina, gestor que está me ouvindo aqui, né, em 10 anos, ou seja, lá em 2035, além das gerações anteriores, você vai ter que cuidar de no mínimo 3 gerações que vão se formar em 10 anos. Caramba. Então, se você tem um mindset fixo, se você não tem um mindset de crescimento, um mindset aberto ao novo, se você não estiver acompanhando as novidades do mundo, se você não estiver disposto ao novo, me desculpa, você acabou de perder o emprego. Porque você vai lidar com a garotada que vai estar vindo, que quer ser brother do chefe. Né? Não tem aquela questão top-down, ele quer chegar, ele quer dar, e já está acontecendo hoje em dia, com a geração X e a galera ali da geração Y. Ele quer bater o papo de frente, ele quer chegar no CEO e falar, eu estou com uma dica aqui para solucionar um problema. Aí você nunca dá espaço para aquele jovem, e às vezes ele está com realmente a solução para um problema que você tem dentro da empresa, né? E isso vai muito, né, Dani? Assim, até dos próprios professores ensinar esse menino a efetivamente ser criativo, né? Então, são 2 novas habilidades que a gente está, que eu acho que estão sendo implementadas. 2 novas habilidades. A gente está vendo gestão de tempo e a gente está vendo ser autodidata, né? Gestão de tempo, uma coisa que às vezes eu falo para os alunos, acordou, tira o pijama. Não vem estudar de pijama, porque você já está mostrando para o seu corpo que você está com preguiça, né? Enfim, é um desafio. Mostra, né? Não é fácil essa questão remota. Eu, particularmente, eu gosto muito do trabalho remoto. Eu sinto muita falta do relacionamento com as pessoas. Acredito que você também. Também. Né? Mas eu percebo, por exemplo, até comentando com um grande amigo, que aquelas pessoas que são extremamente técnicas,
que efetivamente dependiam efetivamente do trabalho técnico, que não tinham tanto relacionamento com as pessoas, eles vão ter que se reinventar para aprender a se relacionar. Porque antes, como é que era? Eu não gosto de gente, você fazia veterinária. Ou seja, lidar com animal, menos com pessoas. Aí o que aconteceu? O ser humano ficou mais apegado ao mundo pet. Tá? Então, aí as pessoas trabalham os pets como filho. Aí você vai visitar essa pessoa. Aí o cachorro ou o gato vem, pula no seu colo e você fala, sai pra lá, bicho. E a pessoa trata aquele animal como filho. Pronto, você acabou de humilhar um ente querido na família. Então, gente, tô falando uma coisa que parece ridícula, mas é para você começar a fazer o teste para abrir sua cabeça de coisas novas. Então, assim, como que eu faço para ser mais criativo? Vou dar uma dica que nós falamos anteriormente. Faz um caminho novo para sua casa. Se você faz caminhada, por exemplo, por mais que a gente sabe que nesse período de isolamento social, as pessoas ainda tendem a fazer, faz em um lugar diferente, sabe? No caso das mulheres, muda o corte do cabelo. Se não ficou legal, vai crescer, gente. Tenta experimentar uma roupa nova, um estilo novo. Você vai informando para o seu cérebro, através de conta-gotas, as novidades, né? Eu conheço algumas pessoas, acredito que você também, em que eles se vestem como se estivesse na década de 80. Sim. E o mundo está rodando e eles estão se achando maravilhosos. Até que alguém chega e fala, irmão, tem estilos novos de se vestir, tem estilos novos de se andar que são mais confortáveis. Rapidamente aqui, eu estava vendo o seriado do Michael Jordan, né? Fantástico. Né, em que ele foi jogar no Madison Square Garden, em que foi um palco em que ele dava muito show, e foi o último jogo dele, e ele fez questão de usar o mesmo tênis que ele usou lá na década de 80, que era o melhor tênis na época. Aí, durante a série, durante o jogo, ele fala que os pés dele estão sangrando, está machucado o pé dele. Era um tênis top naquela época e ele não sangrava. E você imagina, obviamente que isso contou praticamente 15 ou 20 anos depois, e ele mostrando que, naquele momento, ó, é novo. Até o pessoal brinca com ele, falei pra você, Michael Jordan, os tênis hoje são muito melhor que antigamente. Não, mas eu queria. Era um rito que ele tinha, né? Mas é fixo. Hoje em dia, eu particularmente, eu gosto muito de coisa nova. Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de coisas acessíveis, né? Coisas que nos faz abrir a cabeça. Então, vou voltar de novo. Se você quer abrir sua cabeça, você quer começar a fazer isso, não faça abruptamente. Começa devagar. Tá? Começa devagar. Você quer emagrecer, por exemplo. Até falei na live com o Goemi esse tempo atrás. Eu preciso ali perder 10 quilos. A pessoa vai, do nada, sai correndo, quer correr 5 quilômetros, do nada quer puxar peso que nunca puxou. A pessoa vai voltar detonada. O próprio cérebro dela... né? O próprio cérebro vai falar assim, poxa, não faz isso não, irmão. Você tá... Tá Fica quieto, vamos ficar aqui na zona de conforto, quietinho, depois volta. Você vai dando em conta-gota, você vai informando o seu cérebro que tem algo novo, são processos. O próprio maratonista, ele não levantou do nada e falou assim, vou virar maratonista. Não, ele começou correndo 1 quilômetro, 5 quilômetros. Foi treinando e foi evoluindo até chegar nisso. Estou fazendo uma analogia com o esporte, mas isso se aplica também à vida, né? Eu sei que no nosso caso, né, Dani, essa questão do ensino à distância, a gente sabe que ia chegar, nós não imaginávamos que fosse tão brusco da forma que foi. Né? Nós temos que nos reinventar o tempo todo, até com metodologias ativas, para ter o aluno e a audiência presente, com essa própria live agora, que temos 19 pessoas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Né? Em nome da BRH Goiás, eu que sou, por exemplo, acabou que não me apresentei, eu sou diretor voluntário de relacionamento com instituições de ensino superior. Então, fazer um elo entre as instituições e a própria BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Goiás, em que estou aí junto com o Dadson, o Edilson e a própria Renata Falco, que está aqui nessa live, né, apoiando o RH, cuidando de pessoas, né, fomentando junto às empresas e também ao meio acadêmico, né, Dani? Então, Dani, nós temos aqui mais... também a oportunidade, né, por favor. Agradecer a oportunidade de falar desse assunto sobre, né, criatividade, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, agradecer as pessoas que estão nos assistindo e a você, né, Peterson?
Que isso, Kênia, você é na própria instituição uma referência como professora, né? Eu sei que você é diferente porque você dá aula de matemática e os alunos aprendem, né? Ou seja, tem que vir com a criatividade para que o aluno preste atenção, para que ele passe a gostar da disciplina, tá? E também levar para a sua vida. Mas só para, antes de concluirmos, Dani, até a Renata aqui, grande abraço para você, Renata. Renata é show. Renata fez uma live até esses dias aí, parceirona e também diretora aí da BRH. Obrigada, Renata. Então, por exemplo, ó, livros interessantes para quem gosta de leitura. Criatividade S.A., Roube como Artista, A Grande Magia, De Onde Vêm as Boas Ideias, Pense como Artista. A própria Dani falou sobre o livro Mindset. Se você não gosta de ler, porque você não foi orientado, ninguém te ensinou a ler, ou você desaprendeu a leitura, nada substitui a leitura, ok? Mas existem algumas ferramentas criativas que podem trazer até você o conhecimento. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Se você não tem esse tempo, passe a escutar podcast. E existe um podcast que se chama Resumo Cast. O que é o Resumo Cast? O Resumo Cast, esses livros que eu acabei de falar para vocês, todos estão lá. Como funciona? É uma curadoria de várias pessoas que leem o livro e eles fazem, através de um áudio de ali 50 minutos, os principais tópicos do livro. Lembrando, nada substitui a leitura. Às vezes vale a pena você ouvir o podcast para ver se esse livro tem aderência ao que você está buscando. Tá? Eu tenho como hábito ouvir podcast, já adiantando, eu até comentei contigo, né, Dani? Eu vou liberar meu podcast agora no final do mês, então vou criar um podcast que vai chamar Feras Pensantes, então vou convidar pessoas que têm um mindset de crescimento para debatermos assuntos que têm relevância para a carreira, para a questão pessoal, e que possa também ajudar outras pessoas e perpetuar, através do áudio, o nosso conhecimento. Tá bom? Dani, você quer falar mais alguma coisa? Assim, uma das coisas que eu de extrema importância para a gente começar com tudo, eu acho, é ter entusiasmo. Eu acho que é o principal. A gente precisa ter entusiasmo com tudo. Fazer com amor. Eu falo fazer com amor, é tentar entrar em estado de flow. Então, eu já tive a oportunidade de ter uma vida no automático. Sabe o que é vida no automático? Aquela vinheta do Fantástico. Nossa. Você fala assim, você esperava o domingo, vinheta do Fantástico, aquela segunda depressão para esperar sexta-feira, o final de semana, você só ficava feliz na sexta-feira e era um looping, sabe? E aí, não, eu decidi viver com amor, eu decidi lecionar com amor, eu decidi viver no flow. Então, tem entusiasmo, eu vejo que é isso que é o transbordar. Quando a gente transborda, a prosperidade vem, a felicidade vem, e aí você acaba sintonizando com pessoas maravilhosas, você acaba, sabe, entrando em sintonia, enfim, flow, entusiasmo, curiosidade. A gente precisa ter curiosidade de viver, de fazer coisas novas, não sair do automático. Eu vejo que, de repente, essa pandemia, ela traz essa oportunidade. A gente precisa focar mais no que nos farta, não no que nos falta. Então, trazer essa oportunidade, essa criatividade, é isso que eu quero trazer. Tem um livro que foi muito transformador na minha vida, também tem no Resumo Cast. Foi um livro que eu indico. Quando eu terminei de ler, eu fiquei uma semana em transe. E que chama Mais Esperto que o Diabo. Não tem nenhuma conotação religiosa. É um livro muito transformador. Então, vou deixar aqui a minha indicação. E é um livro também que ele desperta para muitas coisas. E a gente tem que entregar e a gente tem que transbordar. Esse é o recado que eu queria dar de hoje. Isso aí, Dani. Muito obrigado por essas palavras, né? Até colocaram aqui que o pessoal gostou da sua risada contagiante. Que está ligado a entusiasmo, que é a alegria de viver, né? Lembrando que
as energias se atraem, as energias positivas se atraem, assim como as energias que não são positivas. Então, mais uma vez, obrigado. Eu digo isso em meu nome, em nome da própria BRH. Mandar um abraço para todos que estão aqui. Tem exatamente 18 pessoas online. O Rogério mandou um abraço, que é meu amigo de infância. Grande abraço a você. As outras pessoas eu ainda não consegui ler, mas muito obrigado. Espero que tenha contribuído para vocês. Que vocês saiam daqui pelo menos um pouco melhores do que entraram. Tá bom? A Sandra também, um grande abraço, Sandra. Fiquem com Deus. Obrigada, Verinha mandou um beijo, fica com Deus. E até breve, gente. Até.